Boa noite, gente, tudo bem? Então a gente vai para a segunda aula no livro de Apocalipse. Só recapitulando um pouco aí a aula anterior, nós vimos o que é o livro de Apocalipse no seu contexto literário. Então a gente viu que Apocalipse não é simplesmente o nome do livro, mas é um conjunto de obras que revelam qual é o plano de Deus para a redenção do mundo, como ele vence o mal, como ele tem feito isso durante a história. E que Apocalipse ele é um estilo literário, um gênero literário. Chamado Apocalipse. E aí dentro dessa obra, desse gênero literário, desse conteúdo todo chamado Apocalipse, nós temos outros gêneros literários que é profecia, epístola ou carta, né? Vou ficar mais bonitinho de falar. Também um outro que eu esqueci de falar na aula anterior é parábola. E além disso vai ter poesia, vai ter música, adoração. Fora o simbolismo, as metáforas, as hipérboles e tudo mais. Isso foi o que nós vimos na aula anterior. E também o significado, né? Qual é a intenção de se escrever uma obra literária de gênero apocalíptico? É despertar o povo para uma realidade que talvez eles não estavam enxergando. E aí foi onde nós entramos na cosmovisão apocalíptica e tudo mais. Então a intenção de João, uma das intenções de João era despertar as 7 igrejas da Ásia para uma realidade que talvez eles não estivessem mais vendo. Então ele usa de dragão, de monstro, de bestas, de Babilônia, no sentido de símbolo figurativo, para que eles olhassem ao redor deles e percebessem o que estava acontecendo. E como eles, como aquelas 7 igrejas, poderiam estar sendo influenciadas pela cultura romana. Ou eles poderiam, por isso uma das exortações de João às 7 igrejas é: sai dela, povo meu, saia dela, quer dizer, saia da Babilônia. E uma das coisas que nós vamos ver durante todas essas aulas é que Babilônia, ela tem um papel muito específico no livro de Apocalipse. Porque ele não é só um espaço geográfico que aparece lá no capítulo 17, por exemplo. Mas é algo que João já começa a trabalhar ali nas próprias cartas, nas exortações específicas às 7 igrejas. Então ele trabalha esse tema da Babilônia o livro inteiro. Porque para ele ali, Babilônia não é só aquela nação do Antigo Testamento. Babilônia não é um lugar específico no futuro. Para João, e simplificando muito assim, o que muitos teólogos dizem, e até popularmente conhecido, Babilônia como um sistema. E talvez as igrejas estavam sendo influenciadas por essa cultura romana de exploração no trabalho, de violência e todas essas coisas. E eles perderam o que a gente viu na aula anterior de cosmovisão apocalíptica. Eles perderam o sentido do que estava acontecendo ao redor dele, de como tudo aquilo poderia levar eles para um caminho que Jesus vai falar nas 7 cartas ali, poderia causar a destruição deles. Hoje nós vamos ver o contexto histórico, uma introdução ao contexto histórico, porque a próxima aula a gente já vai entrar nas 7 cartas ali, e a gente vai ver mais do contexto histórico de cada uma, mas um contexto histórico geral. A questão da perseguição, a data de quando foi
escrito Apocalipse, e também as principais interpretações históricas. A gente viu um pouquinho delas na aula anterior, são os preteristas, os historicistas, os idealistas ou espiritualistas e os futuristas. Beleza? Então, a gente vai orar para começar. Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui e aprender mais a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito fale melhor aos nossos corações, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o Senhor possa cuidar do nosso coração, preservar a nossa mente e que nós possamos ser edificados de alguma forma, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá. Deixa eu apagar essa parte aqui que já foi. Então, tão importante quanto entender o gênero literário, ou seja, todo livro que nós formos interpretar da Bíblia, seja as cartas de Paulo, seja um livro do Antigo Testamento, principalmente Apocalipse, antes da gente abrir, começar a ler e jogar nossas ideias ali e tirar nossas próprias interpretações, a gente precisa olhar para o livro como um todo e entender, assim, eu estou diante de que livro? Como o livro pede para ele ser lido? E um dos exemplos na aula anterior foi que a gente não chega diante de uma poesia e tenta ler ela de forma literal. Porque não vai fazer sentido nenhum, porque às vezes o autor vai estar falando do vento, do meu coração explode. Ele não está falando de forma literal. Está usando uma linguagem para expressar um sentimento que ele está tendo. Então a gente precisa entender qual é o livro. Isso é muito importante para a nossa interpretação. Tão importante quanto entender o gênero do livro é entender o contexto social, o que está acontecendo para o público original, qual é o contexto em que essa carta está sendo escrita. Porque isso também vai ter um impacto profundo na nossa interpretação. Então, durante muitos anos, os estudiosos entenderam que o contexto de Apocalipse era um contexto de perseguição severa ou brutal, qualquer palavra violenta que a gente quiser usar. Mas era um contexto de perseguição. Tinha a ver com martírio, assassinato, ou seja, o cristão não podia sair na rua que ele ia apanhar. Alguém ia arrancar a cabeça dele fora. Então eles viviam fugindo de um lado para o outro e tudo mais. Só que outros estudiosos, um pouco depois, com as descobertas dos manuscritos, com a arqueologia, os achados, as ruínas e tudo mais, e lendo um pouco mais atentamente a carta às 7 igrejas, a gente vai ver que o contexto não era exatamente assim. Porque se a gente vive num contexto de perseguição nesse sentido aqui, a gente não ia ter tempo de identificar um falso ensino, a gente não ia ter tempo de ficar se misturando com a cultura, como em uma das cartas aqui, Jesus vai exortar eles que eles estavam envolvidos com prostituição, e a igreja de Éfeso estava tão focada em identificar falsos apóstolos, que esqueceu do primeiro amor, e a gente vai ver o que é esse primeiro amor na próxima aula. Então, uma igreja que está em constante perseguição nesse sentido, ela não tem tempo de estruturar doutrinas, ela não tem tempo de perder tempo com outras coisas. Ela está ali, atentamente buscando ser fiel. Só que a descrição das 7 igrejas para nós nos dá um outro contexto. E aí outros estudiosos vão dizer que o contexto não era mais uma perseguição nesse sentido. Poderia ser em algumas regiões,
mas no geral não era. Eles já estavam num contexto mais pacífico, porque a gente vai ver um pouquinho da cultura romana, como era a vida cristã no primeiro século, ali no período de Jesus e um pouco depois, que era um contexto mais, não pacífico, mas... Deixa eu ver que palavra que eu usei aqui, que eu já não lembro. Vou usar o pacífico, mas não é essa palavra que eu queria, não. Ou seja, os cristãos viviam a vida deles normal, saíam para a rua, faziam suas compras, iam para o trabalho, se reuniam e beleza. Só que o que eles identificam como um tipo de perseguição, não nesse sentido aqui, de martírio, assassinato, tortura e tudo mais, mas era tentação. Eles viviam de forma pacífica, mas eram o tempo todo tentados a cederem à cultura romana. Deixa eu colocar tentação aqui. Então, vamos ver algumas características das 7 igrejas aqui, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque a gente vai fazer isso na próxima aula. Só que essa vida comum deles, ela não era isenta de desafio, mas já não era um contexto de perseguição tão severa assim. É porque essa ideia de perseguição severa, a gente associa ela ao livro todo por causa dos capítulos posteriores, onde vai matar metade da população, vai ter os mártires e uma multidão que chega diante de Deus, dos cristãos que foram mortos. Só que existe um outro lado também. Vamos ver aqui a primeira igreja, então, de Éfeso, capítulo 2. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva, ou ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho visto que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende, pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, tirarei de você o candelabro. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Então aqui a gente pode ver que a igreja de Éfeso, ela conseguia, e esse conseguir identificar falsos apóstolos e odiar os nicolaítas, era algo que levava um pouco de tempo. Porque, lógico, alguns apóstolos, a gente olha assim e fala, pô, esse cara é um picareta. Mas outros não. Outros demoram um tempo para a gente identificar isso. Então isso já mostra que Éfeso, e outra coisa, Éfeso foi uma carta também onde Paulo endereçou uma carta. E um detalhe interessante, que não sei se vocês estavam na pregação do coletiva de introdução a Efésios, que João falou que a carta de Efésios não era uma carta especificamente para Efésios, mas é uma carta circular. E, nossa, esqueci. Pudim, se eu te mandar uma foto, você consegue colocar para mim aí? Eu esqueci de mandar mais cedo. Show. Então, a igreja de Éfeso ficava na Ásia Menor, onde é endereçada também, onde se localiza essas 7 igrejas de Apocalipse. Então, por ser uma carta circular, provavelmente a carta que Paulo escreve aos Efésios, ela também circula por Esmirna, por Pérgamo, por essas 7 igrejas. E aí a gente vê então
que na própria carta de Paulo aos Efésios, lógico que Apocalipse foi escrito um pouco depois, mas a igreja de Éfeso ali já era uma igreja que não estava mais nessa perseguição como outras igrejas estavam. Aí, ele vai falar assim, que ele tem contra a igreja de Éfeso, que eles abandonaram o primeiro amor. Na próxima aula eu vou repetir isso de novo, porque eu não consigo me segurar. Voltar ao primeiro amor não tem a ver com aquele sentimento de, quando eu me converti, eu amava tanto Jesus, eu passava 30 dias de jejum, orava a noite inteira e eu chorava porque eu era apaixonado por Jesus. Não é isso que é voltar ao primeiro amor, não é algo sentimental. Voltar ao primeiro amor e praticar as obras que eles praticavam no início, quando a gente vai para as cartas de Paulo, o que a gente tem lá? A questão do amor. O que era o amor? Era se doar aos outros, era compartilhar os bens com os outros, era a hospitalidade, cuidar do órfão, da viúva, dos vulneráveis, do pobre e tudo mais. E um bom relacionamento comunitário como igreja. Então, quando Jesus pede para João escrever isso, para mandar para a igreja, o que Jesus está querendo dizer é assim, Éfeso, no começo, vocês, era como se fosse aquela igreja de Atos, todo mundo compartilhava e todo mundo estava junto, e ninguém tinha necessidade de nada, todo mundo era bem cuidado, havia proteção e tudo mais. E quando Jesus fala para eles voltarem ao primeiro amor, ele está falando para voltar a isso. Por quê? Aparentemente, Éfeso era uma igreja muito boa em identificar falsos apóstolos, falsos ensinos. Então, mostra que era uma igreja que tinha um bom conhecimento a respeito das Escrituras, mas que eles não transformavam esse conhecimento em amor uns com os outros. Então, eles abandonaram essa questão do relacionamento, de cuidar uns dos outros, estavam sendo influenciados pela cultura romana já, de status social, por exemplo, de querer ser visto, de economicamente ali serem um pouco mais egoístas, no sentido de acumular riquezas para ter mais status social. Então, o abandono do primeiro amor é o abandono às práticas cristãs de justiça, de cuidado uns com os outros e as boas obras, que é fazer o bem ali de forma coletiva. A outra igreja, que a gente vê um contexto mais ou menos parecido, vamos para a próxima, é a Esmirna. Ainda não. Carta à igreja de Esmirna, versículo 8. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Para prová-los, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhes darei. Então, a Esmirna não tem uma exortação de assim, se arrependam de algo, mas só elogios. E aqui a gente já vê um outro contexto de Éfeso, que é um contexto de perseguição. Vocês vão ser lançados na prisão, alguns de vocês provavelmente vão morrer, vão ser torturados e tudo mais, mas sejam fiéis até o fim. Então, o contexto de Esmirna já é um pouco diferente. De Pérgamo, vamos ver o que Jesus fala para eles. Versículo 13. Sei onde vocês vivem e onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também,
De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, senão virei em breve e lutarei contra eles. Não, não. Então, aqui a gente já vê que na igreja de Pérgamo, tinha pessoas que foram adeptas aos ensinos de Balaão, e aqui ele explica o que eram esses ensinos de Balaão, que induziam os israelitas a comer alimento sacrificado a ídolos. Lembra que na aula sobre pecado a gente falou essa questão de alimento sacrificado a ídolos e o contexto? E praticar imoralidade sexual. Então é um outro contexto diferente já de Pérgamo. Não, de Esmirna. Que é um contexto onde, se eles estivessem sofrendo esse tipo de perseguição aqui, eles não teriam tempo para ficar armando cilada contra outras pessoas, muito menos cair em imoralidade sexual, porque eles estariam atentos o tempo todo. Então já é um contexto mais confortável no sentido de eles perderem o sentido da realidade ao redor deles ali. E, enfim, a gente vai ter outros exemplos disso. Agora, eu tenho marcado aqui, deixa eu pegar. Depois eu marquei aqui, mas eu não lembro onde eu marquei agora. É que eu vou falar mais sobre isso na próxima, né? Então, o que muitos estudiosos acreditam ser esses contextos aqui é a datação da... Hã? Não, pode pôr, pode pôr. É a data da escrita. Você consegue pegar água para mim? Esqueci. Então vamos lá. A gente tem ali Éfeso, e aí é onde Paulo vai escrever uma carta que vai levar o nome de Carta aos Efésios, mas, no geral, a maioria dos teólogos entendem que essa carta era direcionada a essa região aí em específico. Posso? Então, provavelmente, sim, não dá para bater o martelo. Mas se a carta aos Efésios é uma carta circular, ela provavelmente, então, circulou essa parte da Ásia Menor. Então, ela foi lida por Esmirna, que é próximo a Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, enfim. O que leva alguns teólogos a entenderem assim, Apocalipse é um contexto de perseguição severa. Não, Apocalipse não é um contexto de perseguição severa. Aí alguns tentar encontrar um equilíbrio, vai chegar nesse ponto que eu falei. Algumas igrejas estavam num contexto de perseguição e outras não. Porque o Império Romano, no geral, ele tinha um regimento universal, imperial, que era para todo o império, mas cada governador ali das regiões, eles lidavam de forma diferente com algumas coisas. Então tinha alguns que eles eram mais cruéis e tinha outros que eram mais de boa. E no geral, o Império Romano, ele era assim um pouco de boa no sentido de que eles aceitavam outras religiões. Desde que o Deus dessas religiões não atrapalhassem a ordem econômica deles, ou a ordem social, ou se mostrasse uma ameaça a todo o império. Se o seu Deus não fosse uma ameaça, então beleza.
Mas o que pegava para eles? É quando os cristãos começaram a falar que Jesus é rei e não César. E aí opa, então essa religião aqui tem um Deus que ameaça o nosso rei. Está dizendo que existe um rei acima de César. E em alguns contextos, os governantes locais falam assim, a gente precisa tirar esse povo do meio de nós. E outros falam assim, não, vamos prender uns aqui, vamos começar a fazer algumas coisas. E isso é muito interessante, porque é um tipo de perseguição mais sutil, por isso que Apocalipse faz tanto sentido. Então, sobre a data, o que levou alguns estudiosos a entenderem os contextos foi a análise feita dos períodos de cada imperador. Então, por exemplo, nessa discussão toda sobre Apocalipse, teve 4 períodos aí que foi motivo de debate, mas 2 deles são os mais assim aceitos. E é onde os 2 ficam brigando. O primeiro, menos provável, é o período de Cláudio, que ele foi de 41 a 54 depois de Cristo. Então, assim, depois de Jesus, 41 anos, esse período aí. O outro já é um dos mais aceitos, que é o período de Nero. Nero, ele foi de 54 a 68. Aí Domiciano, ele foi de 69, não, de 81 a 96. E Trajano, de 98 a 117. (98 a 117). Esses 2 aqui, a gente vai riscar da nossa lista. Que eles são os menos prováveis de que Apocalipse tenha sido escrito nesse período. A gente vai ficar com Nero e Domiciano. Então, de todas as pesquisas, elas ficaram em torno desse período de Nero e Domiciano. Durante muitos anos, Nero foi o mais favorável, foi o mais aceito, o período mais aceito ali pelos estudiosos, o período em que Apocalipse foi escrito. Mas no século 19 e 20, por causa das descobertas e tudo mais, eles começaram a olhar mais para esse período de Domiciano, de 81 aqui a 96. Aqueles que defendem, como a gente viu na aula passada, que Apocalipse é uma profecia, eles vão ficar então com Nero, porque eles entendem que era uma profecia a respeito da destruição de Jerusalém que aconteceu em 70. Então, para muitos, Apocalipse foi escrito, as profecias e tudo mais diziam respeito, elas culminam aqui em 70, que é a destruição de Jerusalém. Então, Apocalipse estava prevendo a destruição de Jerusalém. Só que os dados históricos apontam para um período posterior ao de Nero. Alguns estudiosos viam um contexto de perseguição comandado por Domiciano, mesmo sendo um período posterior ao de Nero. Mas isso foi combatido quando um grupo de acadêmicos mostrou que não houve nenhuma perseguição durante o Império Domiciano. Aqui eles vão usar vários livros, um deles é sobre a vida desse imperador Domiciano. Que eles vão falar assim, então a galera falando que, beleza, Apocalipse foi escrito nessa época aqui, mas o contexto é de perseguição severa mesmo contra os cristãos. Só que aí,
pegaram a biografia dele, ou o livro da história dele, e falaram assim, não, ele era um imperador, sim, até que de boa. E aí tem essa discussão toda aí. E aí eles vão dizer assim, o que os cristãos enfrentavam naquela época era o que a gente viu aqui acho que foi em Esmirna, que havia uma oposição dos judeus aos cristãos. E isso realmente aconteceu. Então, se a gente entende que Apocalipse foi escrito aqui, então é um período posterior à destruição de Jerusalém. E depois da destruição de Jerusalém, a carta de Paulo vai fazer muito sentido, porque já é um contexto que tinha antes, mas depois de 70 ficou pior, que é o quê? O conflito entre judeus e gentios de novo. Então, quando Jesus fala aqui, ó, tem alguns judeus que estão se levantando contra vocês, eles são sinagoga de Satanás. Por quê? Como eu falei, a cultura romana era uma cultura meio de boa com os cristãos. Só que uma das condições para que você continuasse com a sua liberdade de culto, de vida, era pagar o imposto. Você ia lá, pagava o imposto e tal. Alguns judeus viam que alguns cristãos não pagavam os impostos. O que eles faziam? Ia lá e denunciava para as autoridades romanas. As autoridades romanas via, descia a lenha neles, prendia, torturava, batia e tudo mais. E outras coisas também, né? Vai ficar para a próxima aula. Só que também a gente vai ver aqui que para a igreja de Pérgamo, Jesus vai falar assim, ó, tem alguns entre vocês aí que estão adeptos aos ensinos de Balaão, que induzia os judeus a comerem comida sacrificada a ídolos e tudo mais. Então tinha também esse conflito entre os cristãos não gostarem mais dos judeus e fazer alguma coisa para prejudicar eles. Fora isso, a gente vai ter o quê? Depois de 70, teve uma revolta chamada Revolta de Bar Kokhba, onde foi um líder judeu lá, se levantou, reuniu um grupo, e outras revoltas convidavam os cristãos para participar. Ele falou, a gente quer derrubar o Império Romano e assumir o poder. E como tinha essa relação agora de judeus e gentios conviverem juntos, muitas revoltas, os judeus convidavam os cristãos para participar, para derrubar o Império Romano. Os cristãos falavam assim, cara, essa briga não é nossa, eu não estou afim. Porque desde aquela época, muitos cristãos já entendiam que o povo judeu era um povo amaldiçoado. Porque eles perderam o templo, agora as promessas, Jesus aparece e abre as portas para o mundo gentil se aproximar, um monte de judeu morrendo, Jerusalém sendo sitiada, falou, cara, esse povo é amaldiçoado, eu não quero andar com eles. Depois de 70, isso ficou muito pior. Então, tinha esse conflito entre os cristãos e judeus, os cristãos e a cultura romana. E, em alguns contextos, a gente vai ter o quê? É um tipo de perseguição que se assemelha muito ao que acontece com os judeus hoje. Então, direto a gente vê nos jornais assim, uma manchete. Uma padaria na França colocou uma placa que os judeus são proibidos de entrar ali. Ou uma cafeteria. Aconteceu no Rio de Janeiro. Uma cafeteria foi lá, colocou uma placa lá na rua, lá, ó, os judeus são proibidos de entrar nesse restaurante. Então era um tipo de perseguição que limitava o acesso aos recursos. Por exemplo, cara, você não pode comprar nesse mercado porque você é cristão. Se você quiser comprar aqui, você precisa oferecer um sacrifício ao nosso Deus romano, um dos deuses romanos. Ou, se você quiser continuar trabalhando onde você trabalha, você precisa oferecer um sacrifício a um deus romano. Então era esse tipo de perseguição que acontecia em alguns contextos. Era limitar os cristãos a alguns recursos básicos, como alimentação, economia, até mesmo moradia. Se você for cristão, você não pode alugar essa casa aqui para morar.
Então eles tinham muitas limitações sociais. E em alguns contextos isso vai piorando, como proibido de passar nessa rua, proibido de circular em tal bairro. Então era esse tipo de perseguição que existia. Então a recusa dos cristãos a quebrar essa fidelidade deles a Jesus por conta de um trabalho, tipo assim, eu vou ter que trair o meu Deus para eu conseguir trabalhar ou para eu conseguir um alimento, era algo assim, não tinha como, para eles era impossível isso acontecer. Então isso era motivo deles serem violentados depois, aí aumenta o tipo de perseguição, porque não vou trabalhar aqui, não preciso, beleza, não vou trair meu Deus para agradar vocês. Isso virava tipo assim uma ofensa aos romanos, e é onde poderia causar em violência, em assassinato e tudo mais. Então eles viviam essa tensão entre se manter fiéis a Jesus e essa perseguição assim, eu preciso me manter fiel diante de tudo isso. Porque Jesus está prometendo para eles aqui, mantenham fiéis, porque no final eu vou recompensar vocês. O Grant Osborne, é que eu também não trouxe os comentários. Hoje eu não trouxe nenhum livro. Eu ia trazer os comentários hoje. Mas no comentário de Apocalipse do Grant Osborne, ele vai falar que o perigo para os cristãos não era o martírio. Porque para eles, não, vou morrer, eu vou estar com Cristo. Mas era a atração, a tentação de se juntar à cultura romana. E aí, a gente vai ter as cartas de Paulo lá, onde a gente já viu algumas coisas em Coríntios, é a tentação deles de irem ao mercado, comprar carne, enquanto do lado estava tendo uma orgia. Era esse tipo de tentação, assim, que atraiu os olhos ao pecado, sabe? Questão de sedução, estou sendo seduzido. Estou com a oportunidade de, sei lá, de ficar milionário aqui, mas para isso eu preciso oferecer um sacrifício a um Deus. Eu preciso romper com a ética cristã. E aí eles ficavam nessa, assim. É onde, no contexto aqui das igrejas, a gente vai ver que alguns acabaram fazendo isso. Então eles estavam sendo seduzidos pelos falsos ensinos, que fazia a igreja aderir a costumes pagãos de imoralidade, de sacrifício a ídolos e tudo mais. O conflito com as sinagogas, com os judeus locais, que acabavam denunciando eles e alguns cristãos acabavam fazendo alguma coisa com eles também. E relação à prosperidade econômica. Então a fidelidade a Jesus vai além de confessar Ele como o Senhor acima de César. Mas isso é mostrado com a fidelidade na nossa vida. A nossa vida demonstra essa fidelidade a Jesus, de não se adequar ao costume do Império Romano. Por isso, talvez essa tenha sido a intenção de João em utilizar símbolos e metáforas, para ilustrar para eles que talvez a realidade ao redor deles ali já não... vou exortar eles a respeito do dinheiro, exortar eles em relação à imoralidade sexual e tudo mais. Para eles talvez isso já não fazia mais sentido. Então João ele apela para o simbolismo de dragão e monstro e uma besta bebendo uma taça de sangue, para eles se despertarem, usar a imaginação e olhar ao redor deles e associar essas imagens com o que estava acontecendo ao redor deles. E aí, alguns teólogos eles vão afirmar que o livro de Apocalipse apresenta um universo alternativo, ou seja, como se João criasse um universo alternativo ao deles e criasse uma crise nesse universo paralelo que despertasse ele para a crise real que estava acontecendo ao redor deles ali.
que não estava sendo percebida por eles. E é aqui onde vai entrar a tese do Scott McKnight no livro lá, Apocalipse para Dissidentes. A gente vai ver isso mais para frente. A ideia do Scott é olhar para esses monstros, essas bestas, não como personagens literais. Assim, vai sair uma besta do mar, uma mulher vai sentar em cima de um dragão. Não, a ideia, o que o Scott quer trazer no livro dele, é que esses monstros representam a violência do império. Então vai ter a Babilônia lá, que é rica, né? Próspera, mas ela é próspera às custas da escravidão. Escravizar pessoas e contrabandear pessoas. Então esses monstros, para o Scott, representam essa violência do império, como se esses monstros fossem áreas da sociedade. Assim, a economia é um monstro ali, e como ele destrói as pessoas, sabe? Essa é a ideia do Scott, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, fechando essa parte do contexto, que a gente vai entrar mais detalhadamente nas próximas aulas, Apocalipse 2 e 3, a gente vê que João não é o único cristão na Ásia Menor passando por uma perseguição. A gente viu aqui quando ele escreve para Pérgamo, ele vai se referir a Antipas, que era uma testemunha fiel e foi morto na cidade de Pérgamo, né, onde Satanás habita. Então, João não estava sozinho ali. Os cristãos em Esmirna e Filadélfia enfrentam oposição, em parte de judeus, mas também não é só isso, a perseguição externa que preocupa. Também há tentações de falsos mestres, como os nicolaítas, e a doutrina de Jezabel ali. Então eles estão enfrentando tentações relacionadas a viver em um mundo que frequentemente segue o caminho da besta e da prostituta, e não os caminhos de Deus. E um ponto interessante, tem um livro, eu vou trazer ele na próxima aula, chama Você se torna aquilo que adora, do Gregory Bale. Então é uma teologia bíblica da idolatria. Então ele vai desde Gênesis até Apocalipse, livro por livro, mostrando como o tema da idolatria acontece dentro desses livros. E em Apocalipse, ele vai mostrar que a idolatria ela tem um papel central ali na interpretação de Apocalipse. Porque todas as vezes que o Espírito diz à igreja assim, todas as vezes que Jesus diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, aquele que tem ouvidos ouça, remete ao profeta Isaías. E aquele que tem ouvidos ouça, se remete ao Shema. Ou seja, prestem atenção, estou falando num contexto de idolatria. Não há outro Deus além de Yahweh. E vocês estão trocando ele por outras coisas. E aqui é a mesma coisa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Gregory Bale ele vai trabalhar esse tema de que João está sempre chamando atenção para prestem atenção nos ídolos. Talvez a besta seja um ídolo, a prostituta seja um ídolo, o dragão seja um ídolo, mas lembre-se que vocês estão diante do Deus do capítulo 1 e 2. Aquele que está sentado no trono, que tem os olhos como chamas de fogo e tudo mais. E Jesus, por outro lado, orienta as igrejas a se arrependerem, a seguir uma obediência firme a Ele, preparando essas igrejas para as recompensas prometidas aos vencedores nas 7 cartas. Então esse é um pouco do contexto social de Apocalipse ali. O importante para nós é essas duas coisas, identificar um contexto de perseguição e identificar um contexto onde eles estão sendo tentados a pecarem, a se associarem com a cultura romana. Isso precisa estar em equilíbrio. E qual que é um erro que acontece normalmente?
é que quando a gente termina de ler as 7 cartas, que a nossa cabeça é muito sistematizada. Então, quem já teve contato com o Apocalipse, ou já leu algum comentário, vai ver assim, tem sempre as divisões. Introdução, e a revelação de Jesus ali, quem ele é, sentado no trono e tudo mais. Carta às 7 igrejas, agora vai começar outra coisa. E não, como eu falei na outra aula, todos os outros capítulos é João entrando nesse mundo que ele está exortando as igrejas. Perseguição, imoralidade sexual, os relacionamentos rompidos ali e tudo mais. E ele vai explicando isso muito melhor. Então ele é como se aqui fosse um resumo, uma sinopse, e aí começa a acontecer as coisas assim mais detalhadamente. E agora a gente vai ver as principais linhas interpretativas. A gente vai quebrar no meio agora essa aula de contexto social, porque a gente vai ver isso mais detalhadamente nas próximas. E a gente vai ver as principais linhas interpretativas do livro de Apocalipse. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa primeira parte? Fique à vontade. Alguém quer perguntar da primeira aula ainda? Bom, então vamos lá, a gente vai ter até o final de junho para estudar Apocalipse. É como eu falei, a gente vai sem pressa. Eu não vai dar para ver tudo detalhadamente, mas eu quero assim mostrar os principais temas, principalmente o livro como João queria que as pessoas entendessem, né? E essa questão da Babilônia, ela é muito evidente, assim. Essa forma dele chamar a atenção desses cristãos das 7 igrejas é muito legal a gente ver assim, olha, a Babilônia, dentro da Babilônia a gente vai ter essa questão da economia, essa questão da exploração do trabalho, da violência e como isso acontece dentro do capítulo, dentro do livro. Então a gente vai sem pressa. Se tiver muito difícil, fala assim, tá muito difícil, eu estou tentando assim ser muito simples. Eu preciso sempre lembrar, é introdução, é o básico, mas às vezes eu acabo esquecendo. Então a gente vai ver de forma bem simples as principais interpretações a respeito do livro de Apocalipse. A primeira que a gente vai ver, e se der tempo eu acho que não vai, mas eu vou mandar o esboço, no final eu fiz uma linha do tempo das interpretações. Então como começou, como foi se desenvolvendo até os dias de hoje. Mas de forma de nichos assim, de linhas de interpretações, a gente vai ver, o primeiro é o preterismo. E essa perspectiva de interpretação do livro tem duas vertentes. Que tecnicamente é chamado de preterismo crítico ou metódico, que são uma linguagem mais popular é o preterismo parcial. Então, o pessoal dessa linha, eles vão identificar elementos contemporâneos da época de João. Deixa eu colocar aqui o parcial, então, que a gente vai começar por ele. Eles olham para o livro de Apocalipse, eles veem elementos que faziam parte da época de João, mas eles não acreditam que as profecias de Apocalipse foram realmente cumpridas. Muitos datam o livro durante o reinado de Domiciano e veem o desejo de João pela vinda do reino como não realizado. Então, os preteristas,
eu acho que era melhor ter começado pelo outro. Vamos para o outro, esse aqui vai fazer sentido. Então vamos para o preterismo, os preteristas clássicos, né? Que é o preterismo propriamente dito. Eles acreditam que Apocalipse foi escrito antes de 70. Então João escreveu Apocalipse antes de 70. E eles veem o livro todo como um livro que já se cumpriu. Por quê? Para eles, o ápice do livro de Apocalipse é prever a destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém. Então, quando Jerusalém cai, para eles tudo se cumpriu, porque Apocalipse ele é uma profecia a respeito da destruição de Jerusalém. É isso que os preteristas, basicamente, eles acreditam. E alguns dentro ainda dos clássicos, né, o preterismo clássico, a visão geral é essa, mas alguns, eles ainda veem que alguns capítulos de Apocalipse, como a queda de Roma, e eles interpretam que alguns capítulos posteriores diziam respeito à queda de Roma também, e à volta de Jesus. Então, boa parte acredita que em 70 se cumpriu tudo, e uma outra parte vai falar assim que o livro de Apocalipse se cumpriu no máximo até no ano 200 ali, depois de Cristo. Para o segundo século, quando o Império Romano já começa a perder as forças e já não é mais aquele império que era da época de Jesus. Qual que é a vantagem dessa visão? A vantagem dessa visão é manter uma leitura que em boa parte diz respeito ao seu público original, que é muito importante na hora de ler Apocalipse. E a outra vantagem deles nos debates é que muitos relatos de Apocalipse são muito parecidos com os relatos dos historiadores, como por exemplo Flávio Josefo. Tem um livro desse tamanho assim, chama A História dos Hebreus. E lá ele relata, ele viveu naquela época lá e ele relata. E os relatos dele parecem muito com os relatos de Apocalipse. Então, por isso que eles entendem que Apocalipse dizia respeito à queda de Jerusalém aqui em 70. Essa é uma vantagem que eles têm. Só que, qual que é o problema? Como a gente viu, Domiciano, ele foi da época de 81 a 96, depois de 70. E essa visão de Domiciano aqui é uma visão mais aceita. A maioria dos teólogos entendem isso aqui. Qual que é o ponto que eles caem então? É que eles estão presos numa leitura que antecede o ano 70. E aí eles vão... É uma visão que assim perdeu boa parte da sua influência já hoje, porque eles ficam presos a uma leitura que antecede 70, mas todo o livro ali, o contexto, identificar o período de João ali e tudo mais, diz respeito a um período posterior. Deixa eu voltar aqui. Então deu para entender basicamente qual que é essa visão aqui? O preterismo clássico é a ideia de que o livro se cumpriu em 70, porque é um livro que previa a queda de Jerusalém.
Alguns teólogos vão estender até a queda do Império Romano, não total, porque o Império Romano foi cair bem depois, mas quando o Império perde aquela força total que ele tinha. E aí vão surgir os preteristas parciais. Preterismo parcial. Que aí eles vão meio que romper com essa visão clássica, mas manter algumas coisas dessa visão. Então eles vão identificar elementos contemporâneos, então eles entendem que o contexto ali, o público original, tem uma leitura para esse público original, mas eles não acreditam que as profecias de Apocalipse foram realmente cumpridas. Então eles já entendem que algumas profecias eram só para depois. E aí muitos deles vão datar para a data de Domiciano já. Então eles já fogem um pouco de Nero e vão lá para Domiciano. E a ideia deles é que eles veem que João desejava um reino que não havia chegado, que é onde os preteristas clássicos eles caem também nos debates. Mas beleza, esse livro de Apocalipse previa a queda de Jerusalém. O que é o milênio então? O que é o reino de Deus? O que é não haverá mais choro nem pranto? Aonde que está tudo isso? Então eles já rompem um pouco com isso. A outra forma de interpretar é a perspectiva historicista ou historicismo. Os historicistas, eles acreditam que o livro de Apocalipse descreve eventos simbólicos que cobrem toda a história da igreja, desde a época apostólica até o fim dos tempos. Então, para eles, vamos ver uns exemplos aqui. Os 7 selos de Apocalipse diz respeito à queda do Império Romano. Os gafanhotos lá de Apocalipse 9 representam o exército, os árabes e os turcos, invadindo ali aquela região. E a besta de Apocalipse 13 é interpretada como papado. Então, cada período histórico corresponde, e cada igreja de Apocalipse corresponde a um período histórico. Então, quando Jesus está falando às 7 igrejas de Apocalipse, ele não está falando para elas, mas ele está falando sobre algo que iria acontecer no período da história. Então, Éfeso foi um período da história, Esmirna, Pérgamo sempre foi um período ali. Eles usam uma abordagem que se chama ano por dia, para interpretar períodos de tempo profético. Por exemplo, 150 dias em Apocalipse é visto como 150 anos. Por quê? Porque eles vão lá naquela passagem, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e aí eles vão entender que os números em Apocalipse não são literais, mas correspondem a um período de tempo profético que corresponde a 150 anos. Então eles convertem o dia por ano. E aí o que acontece? Por que eles ganharam bastante força? Lá no período, na época de 1700 ali depois de Cristo, como eles acreditavam que a besta lá de Apocalipse 13 era o Papa, ou o papado, então essa visão ela meio que acertou na queda do papado daquela época.
foi ali um período depois da reforma, e que mais para frente o papado perde força e muitas nações deixam de ser católicas romanas para serem anglicanas, outras reformadas. Então é quando o papado perde a força. E aí eles veem isso como essa besta perdendo em Apocalipse. Ó, essa besta que perde aqui em Apocalipse é o papado caindo agora no nosso tempo. O anticristo, eles afirmam que também o papado é o anticristo. E aí eles vão defender que o preterismo e o futurismo, a visão futurista de Apocalipse, são disfarces jesuítas para esconder a identidade do anticristo. Aqui a gente precisaria entrar na história da igreja sobre quem eram os jesuítas, para a gente entender o que é isso aqui. Mas, para os historicistas, a abordagem futurista e a preterista, que a gente não viu ainda, a gente viu parcial. Eu já estou ficando... Está dando meu horário. Foi uma invenção de um grupo chamado jesuítas para descredibilizar tudo o que estava acontecendo ali no período deles. Bom, aí a gente vai ter algumas críticas a essa abordagem aí do historicismo. Isso. Eu marquei aqui. Aí os reformadores, John Wycliffe, John Knox, Tyndale, Martinho Lutero, João Calvino, Isaac Newton, Spurgeon, todos eles liam Apocalipse dentro dessa perspectiva do historicismo aqui. Ela ainda está acontecendo. O Luciano Subirá é historicista. Se pesquisar lá no YouTube, Luciano Subirá Apocalipse, ele vai mostrar. Aí ele vai falar, cada igreja de Apocalipse ali corresponde a um período da história e nós estamos em algum deles. Então, as críticas a essa visão aqui é que falta concordância entre os intérpretes sobre o cumprimento das profecias. É exatamente isso. Ninguém entra em acordo em qual igreja nós somos hoje. Ah, nós somos o quê? Pérgamo, Esmirna? Qual tempo é o nosso? Eles não conseguem concordar, então meio que enfraquece a visão isso aí. Outra crítica feita é que existe uma flexibilidade excessiva, permitindo que os historicistas vejam em suas próprias épocas como o auge dos eventos proféticos. Ou seja, já que ninguém sabe onde está o quê e o que é o quê, eu posso agora falar assim, na minha época a Babilônia é o PL e o anticristo é o PT. E eu posso identificar porque existe essa flexibilidade, não é o contrário. Então, é muito flexível, você pode falar o que você quiser. Fulano é tal e Trump é Jesus, como ele mesmo se denominou esses dias aí. Cadê que mais? E o que eles vão seguir? Período histórico da igreja da Europa. Então, eles não estão vendo a igreja como um todo no mundo. Eles estão seguindo os eventos que estão acontecendo na Europa. Então, eles ignoram todo o desenvolvimento do cristianismo fora dessa região. Que não estava acontecendo, em várias regiões não estava acontecendo o que estava acontecendo ali na Europa nessa época. Então, hoje em dia, essa abordagem caiu bastante. Muitas pessoas já nem usam mais elas. E aí surgiram, né, então, dos futuristas, o F.F. Bruce, que é um teólogo muito importante, e o George Led, que é assim, o cara da escatologia do século XX. E eles desenvolveram críticas muito bem fundamentadas a essa visão, que meio que todo mundo olhou assim e falou, realmente o que eles estão falando é certo. Então meio que caiu em desuso essa visão do historicismo.
mas tem um ou outro ali ainda, como o Luciano Subirá, por exemplo, que ainda vê ela, né? É adepto a ela. A próxima é a visão idealista. O idealismo não espiritual. Essa visão, ela interpreta Apocalipse como um relato simbólico dos princípios eternos da luta entre o bem e o mal. A vitória de Cristo sobre Satanás e o sofrimento dos justos. Ao invés de associar as visões e eventos históricos ou futuro específico, essa visão vê o livro como uma alegoria para a experiência cristã ao longo da história. Então, se no historicismo cada uma das 7 igrejas corresponde a um período histórico das igrejas posterior, a visão idealista ou espiritualista, ela olha para Apocalipse como um livro simbólico, uma alegoria, e que cada cristão, no seu tempo, pode identificar onde que está havendo essa batalha entre o bem e o mal, onde que um tipo de anticristo tem surgido. Isso. Então, eles olham para o livro de Apocalipse e, devido ao tamanho, à complexidade, às várias divisões que tem dentro do livro, ele vê essas divisões como representações dos conflitos espirituais e morais que ocorrem de forma contínua desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. O foco do livro, então, é nós simplesmente extrairmos os princípios espirituais e éticos e aplicá-los ao nosso tempo. Ou seja, não interessa quem é o quê, não interessa o que está acontecendo. Essa ideia aqui é retirar os princípios morais e éticos e espirituais do livro. Então, ou seja, fidelidade, adoração a Jesus, não se corromper com o mundo, é extrair esses princípios e aplicar eles para o nosso tempo. Isso é bom, não é ruim. Porque como a gente vai ver, se Apocalipse acaba sendo uma carta atemporal, ou seja, ela diz respeito a um tempo, mas ela também é aplicada a todos os outros tempos, realmente isso aqui é válido. Mas o ponto é tratar o livro simplesmente como isso. É um livro totalmente alegórico, não tem mais nada para ser extraído dele. Então, a vantagem dessa visão é útil para extrair lições morais que a gente pode aplicar para a nossa vida. E as limitações dessa visão é que ele pode ser insatisfatório para quem procura algumas previsões, alguma coisa mais palpável, assim, né? Mais estruturada sobre o futuro, porque aí eles não se importam com isso. E a última, que é onde o filho chora e todo mundo vê, é a visão futurista. É aqui onde os cachorros se mordem. A visão futurista de Apocalipse. A abordagem futurista vê Apocalipse como uma profecia, principalmente sobre os eventos que ocorrerão no futuro. Então, para algumas visões futuristas, e a gente tem várias, a partir do capítulo 4, não, que o 4 e 5 ainda é sobre Jesus. A partir do capítulo 6, é tudo para o futuro, que ninguém sabe quando vai ser. E aí alguns tentam adivinhar datas e tudo mais, como a gente viu na primeira aula.
nada daquilo aconteceu. E aí, dentro dessas visões futuristas, a gente vai ter as benditas separações de eventos, como o milênio, o arrebatamento. Então a gente vai ver um pouco, dentro dessa visão, vai existir essas divisões aí, milênio e arrebatamento. Primeiro a gente vai ver o milênio. Dentro da visão futurista, a gente vai ter o amilenismo. Os amilenistas, como o Gregory Bale, por exemplo, que é um teólogo muito importante, eles veem os eventos de Apocalipse como iniciados após a ressurreição de Jesus e que continua até o fim dos tempos. Por quê? Diferente dos pré-milenistas, deixa eu colocar aqui. Pré-milenistas, pós-milenistas. Não vai dar tempo, mas na linha do tempo ali de interpretação, tudo começa a respeito do milênio. Lá de Apocalipse 20 vai falar assim, e que Jesus irá reinar durante 1000 anos, e no final ele vai soltar Satanás e vai destruir Satanás de vez. E aí dentro disso então surge essa discussão, quando é esse milênio? Esse milênio é que Jesus vai voltar antes desse milênio e é Jesus que vai iniciar o milênio. Jesus inicia. Ou esse período de milênio é depois, antes da vinda de Jesus? Que aí muitas pessoas durante a história da igreja entenderam que o milênio é uma era de ouro da igreja, onde a igreja vai dominar as esferas da sociedade, vai restaurar todas as áreas da sociedade, como economia, política, arte, família, educação. Eu esqueci. Então aqui, Jesus ele volta depois do milênio, é como se a igreja entregasse o mundo de presente para Jesus. Falou, restauramos tudo para você, toma de volta. Então, Jesus vem depois desse período do milênio. E aí vai ter os amilenistas, que é assim, não existe esse período de milênio. Esse período já está acontecendo, que é desde a ressurreição de Jesus até a vinda dele, nós já estamos nesse milênio. Então, ali é um período simbólico, não é literal. Não vai ser 1000 anos literais que Jesus vai restaurar o mundo, e também não vai ser um período da era de ouro da igreja, em que nesse período a igreja vai restaurar todas as coisas e vai dar de presente para Jesus. O milênio já está acontecendo. Da ressurreição até a próxima vinda de Jesus, nós já estamos no milênio. E aí dentro disso, vai ter como eles interpretam os juízos. Por isso que é uma briga. Porque além dessa briga sobre o milênio, é uma briga de como vai interpretar os juízos, é uma briga de como vai interpretar o arrebatamento e tudo mais. Então, dos juízos, dentro do amilenismo, eles vão interpretar os juízos como, que aí são os selos, trombetas e taças, que elas começaram no período da ressurreição de Jesus. Então aquilo ali já está acontecendo. E continuarão até a volta dele. Para os amilenistas, o milênio é um período que já está acontecendo,
E os eventos como a luta da besta são simbólicos, refletem o conflito contínuo entre os cristãos e o império das trevas ali, a luta dos cristãos contra Satanás, no dia a dia até a vinda de Jesus. Para eles é tudo simbólico. Vou silenciar aqui que estão me ligando. Só que dentro do amilenismo tem divergências. Porque alguns discordam dessas coisas, né? Preferindo associar mais alguns eventos como futuros mesmo, como a grande tribulação e tudo mais. E não há assim, eles não chegam a lugar nenhum, a não ser que o milênio é um período que já está acontecendo. E aí, a gente vai ter... Então, a gente viu aqui a visão futurista, né, de forma bem básica, do amilenismo, a visão futurista do amilenismo. Deixa eu apagar aqui. E aí a gente vai ter os pré-milenistas, que é a outra visão que estava escrita aqui, que eu apaguei. A visão futurista pré-milenista. Só que aí a gente vai ter pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista clássico, pré-milenismo dispensacionalista progressivo, pré-milenismo dispensacionalista. A gente tem, sim, um monte de coisa. Mas o que a gente vai ver? O pré-milenismo dispensacionalista, que é a visão mais comum. O dispensacionalismo ele é conhecido pelas crenças específicas, incluindo o arrebatamento antes da tribulação, ou arrebatamento secreto, e a distinção clara entre Israel e a igreja. E uma interpretação muito literal das profecias, assim, muito. Você pegar, sei lá, quando Isaías fala lá no capítulo 11, assim, que o leão habitará com o cordeiro, para eles o leão vai habitar com o cordeiro e pronto, acabou. Ele não vê poesia naquilo ali, ele vê algo literal. Quais são as características, então, dessa visão futurista de Apocalipse dentro do pré-milenismo dispensacionalista? Acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação, que é chamado de pré-tribulacionismo. A igreja é arrebatada antes da tribulação, pré-tribulação. E vai ver, e a segunda vinda de Jesus ela é dividida em duas partes. Não é uma segunda vinda completa. É uma meia vinda e depois mais meia vinda. Então, primeiro Jesus volta para arrebatar a igreja e depois ele volta para destruir Satanás. Então são três vindas no total. Ele veio a primeira, morreu na cruz, vai voltar uma segunda vez para arrebatar a igreja e vai voltar uma terceira vez para derrotar todo mundo. Essa é a visão dentro do pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Tá dando para entender? Tá mesmo? Então, beleza. Então, não. Vai ver isso mais para frente. Não faz. Tudo isso é uma teoria da conspiração. A gente aprendeu a interpretar Apocalipse através dos filmes, né, e não do próprio livro. Então, Deixados para Trás, tem a música também lá, o avião, seus pilotos vão para a destruição. Então, assim, são visões equivocadas. Nem as pessoas que acreditam, pessoas sérias, assim, teólogos sérios,
que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, nem eles acreditam nesse negócio de arrebatamento secreto. Para eles isso aí é totalmente uma viagem completa, assim. Então eles acreditam nesse retorno dividido em duas partes. E aí eles separam muito, assim, Israel e igreja. Separam, como se Deus não tivesse feito um povo só ali, em Efésios, quando ele fala, de dois povos fiz um. Eles vão separar, assim, completamente. Tanto que uns acreditam que o arrebatamento para a igreja é para que a ira desça sobre o povo de Israel, para que eles sejam deixados aqui para sofrerem a ira de Deus. Então, assim, é uma distinção muito grande. E eles entendem, então, que Jesus vai reinar fisicamente um período de 1000 anos. Então, ele vai voltar, nossos corpos vão ser glorificados, então não seremos mais influenciados pelo pecado. E durante 1000 anos, nós vamos, juntamente com Jesus, restaurar todo o mundo, para que no final desses 1000 anos, a Nova Jerusalém possa ter um lugar para descer, um lugar habitável para ela. Não se preocupem em anotar, porque depois eu vou mandar tudo escrito, tá? Mas vou falar devagar para vocês ir anotando também. E aí a gente vai ter as subdivisões que eu falei. Vai ter o dispensacionalismo clássico, o progressivo. Os progressistas, o dispensacionalismo progressivo, por exemplo, eles compartilham muitas das semelhanças do clássico, mas eles entendem que existe uma tensão entre o já e ainda não. Porque os clássicos, para eles, não tem nada do reino. Nada do reino de Deus existe agora. É tudo futuro. Tudo para depois, quando Jesus voltar. Então, não existe um reino espiritual, não existe... o Sermão do Monte, por exemplo, o John Stott vai falar que é a legislação do reino, a constituição do reino. Ou seja, é como se espiritualmente e eticamente, assim, a forma de viver, Jesus já estivesse antecipando a forma de vida do reino. É um reino inaugurado. Para os dispensacionalistas clássicos, não existe nada assim do reino. Nada. Inclusive, alguns vão falar que nem na Nova Aliança a gente está. Que é o caso do nosso amigo John Harrigan ali atrás. E aí os progressistas eles vão assim, não, existe um reino inaugurado. Aí é um outro tema, gente. Aí é quando a gente for estudar o reino de Deus. Mas ele não está completo. Que ele vai se completar no sentido físico, literal, Jesus voltando. Aí vai ser o reino completo. Mas já existe alguma coisa do reino. E aí, quando a gente for estudar o reino de Deus, a gente vai ver como isso acontece. E aí, nós vamos ter os pré-milenistas históricos, que já é uma outra coisa. Então, a gente vai ter o pré-milenista, o dispensacionalista. Deixa eu não escrever errado. Esse aqui é o simbolinho de que eu estou falando da mesma coisa, né? Progressivo. E pré-milenista, que é o histórico. Desenvolvido pelo George Eldon Ladd. Ele vai defender o pré-milenismo histórico. Ele vai defender que Jesus vai retornar antes do milênio, que é um pré-milenismo, sem arrebatamento pré-tribulacional. Então, o pré-milenismo histórico, ele rompe
com isso daqui. Não. Jesus ele vai voltar, a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então, se aqui o dispensacionalismo e o progressivo, eles estão dentro disso aqui, do arrebatamento antes da tribulação, o Eldon Led chega e fala assim, não. E aí o pré-milenismo histórico é depois, pós-tribulação. A principal característica do pré-milenismo histórico é a crença em um único retorno de Cristo e já o início do milênio, que será seguido por um período de paz e justiça. É onde Jesus ele elimina esse sistema do pecado e estabelece uma nova ordem durante esses 1000 anos. Então aqui, se no dispensacionalismo a gente tem um retorno dividido em 2 etapas, vamos colocar 3 voltas de Jesus, aqui ele vai falar, não, a segunda volta ela é definitiva. A segunda volta já inclui arrebatamento, corpo glorificado, derrota do anticristo, vai aprisionar Satanás e vai começar o milênio. É uma coisa só que vai acontecer. Não tem essa divisão, não. Quais são as características, então, do pré-milenismo histórico? Cristo retorna de uma vez por todas para estabelecer o seu reino milenar. A igreja passa pela grande tribulação, só que ela é protegida da ira de Deus. Porque dentro dessa leitura de Apocalipse, eles vão dividir selos, trombetas e taças, são 3 coisas diferentes. Selos e trombetas é a tribulação do mundo entrando em colapso. Crise financeira, crise econômica, crise de alimento, perseguição. É um mundo como se fosse um mundo contra a igreja. Grande tribulação. As taças são as taças da ira de Deus. É uma outra coisa. Então a igreja passa pela tribulação, mas quando Deus vai derramar a ira dele sobre esses ímpios que estão perseguindo a igreja é retirada. Ela não passa, não é que ela é retirada, aí vai ter uma outra divisão. Você vê que como que é dentro dessa visão futurista, que é uma bola de neve. Mas enfim, o pré-milenismo histórico, pós-tribulacionista, eles não acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante esse período. Na ira de Deus, a igreja vai continuar na terra, só que ela vai ser protegida. Qual é o princípio que eles usam para isso? O princípio da libertação do Egito. E aí a gente vai ver que Êxodo, libertação do Egito, as pragas e tudo mais, tem tudo a ver com o Apocalipse. O que eles vão usar? Os hebreus não foram arrebatados quando Deus derrubou a ira deles sobre o Egito. Eles estavam presentes, mas eles foram protegidos por Deus. E eles acreditam que vai acontecer a mesma coisa. A igreja não sofre a ira, ela sofre a perseguição da tribulação. Mas a ira de Deus não. Deus vai proteger a igreja e vai derramar a ira sobre o mundo. A visão do milênio deles é, como eu já falei, é um reino literal de Jesus na terra, distinto da visão amilenista que vê tudo como simbólico. É um reino de Jesus simbólico que a gente está tendo agora. Jesus ele reina, mas ele não está aqui, que é simbólico o milênio. No pré-milenismo não. O milênio é literal. Jesus ele vai governar aqui. E aí vai entrar na briga lá. Mas vai reinar onde? É onde muitos acreditam que ele vai construir o templo de novo, e ele vai reconstruir Jerusalém, e vai morar e governar o mundo através de Jerusalém, de Israel, lá onde é hoje. Eu acho que tá bom. É muita coisa. Pode falar, seu Luiz.
Não, pode fazer. É. Sim, isso eu apresento. A ideia é apresentar todas as perspectivas. É que não é tornar ninguém especialista em Apocalipse, mas é assim, todo mundo pelo menos tem um conhecimento básico sobre o livro e sobre toda a discussão em torno de Apocalipse. Agora, como assim como em todas as matérias, sempre falo assim, não tenha pressa em escolher alguma coisa. Estuda, vai vendo e tudo mais. Eu já passei por umas 4 visões já. Porque quanto mais a gente vai estudando, assim, mais algumas coisas vão ficando mais claras, assim, mais evidentes. No fim, você vai abraçar aquilo que você acha que é. Desde que aquilo que você achar que é, você não torne aquilo padrão para todo mundo. Então, a partir do momento que eu me torno pré-milenista histórico, eu não posso chegar nos dispensacionalistas e falar que eles são um bando de hereges endemoniados. Por exemplo, o, o Joel Richardson, ele escreveu O Anticristo Islâmico, A Besta que Vem do Oriente Médio, Babilônia. Ele vai, se entrar no X lá no Twitter, você vai ver. Ele chamando o pessoal que acredita no arrebatamento antes da tribulação de demônio. Que é doutrina de demônio e que tá todo mundo errado. Esse é o problema, entendeu? Quando você acha que a sua visão é a correta e você começa a ofender todo mundo. Porque aí você vai causar divisão, você vai criar conflito, briga e tudo mais. Então o ponto é, muitas pessoas particularmente, cada uma vai acreditar de uma forma. Mas como igreja, nossa igreja, a gente tem uma visão. Provavelmente é essa daqui. É o pré-milenismo histórico e nós acreditamos num arrebatamento depois da grande tribulação. Como igreja, isso precisa ser respeitado para que mantenha os bons relacionamentos, o amor. A sua visão nunca pode estar acima do amor uns com os outros. Esse é o ponto. Você pode acreditar no que você quiser. Agora, quando isso se torna motivo para você diminuir o outro, ofender o outro, perder a amizade com outros por causa de visões de categorias teológicas, aí entra o problema. Mas você pode acreditar.
Ai, tem, viu? Tem mais. Importante para minha saúde mental também, isso aí. Eu não tenho força para ficar brigando com todo mundo. Pode falar. Vou. Não, depois em outras aulas. Hoje, hoje, hoje acabou. Deixa eu só então aqui para a gente recapitular. Se alguém tiver mais perguntas, pode ir fazendo, que eu vou só escrever algumas coisas. Então, o que a gente viu? Contexto histórico, a ideia é o que a gente precisa ter no momento. Não são os detalhes de todo o contexto. Mas é ter em mente que havia uma perseguição violenta, mas também havia um certo comodismo por causa de uma cultura ali bem sedutora do Império Romano, que deixava a igreja acomodada a ponto deles, estamos aqui de boa, vamos ali compactuar um pouco com o Império Romano. E a gente viu então as visões históricas de interpretações, né? O preterismo clássico e o parcial. Vimos o historicismo, cismo, tudo bem de forma bem básica, porque a gente for entrar em cada um, dá até medo de alguém virar preterista. O idealismo, visão idealista de Apocalipse, ou simbólica, ou espiritual, seja lá como é que você quer. E a gente viu a visão futurista. E dentro dessa visão futurista, a gente vai ter pré, pós e amilenismo. Dentro de qual? É. Não, não, não. Tem o pré. Pré-milenismo é que Jesus. Mas nem o pós. É. Porque um deriva do outro. Eu vou tomar muito tempo. Deixa para a próxima aula e eu entro em detalhes. Preciso terminar no horário, porque eu estou judiando muito para vocês. Pré-pós, em relação ao milênio, a gente tem isso aqui. Milênio. Essas três visões principais. Pré, pós e amilenismo. Dentro da visão futurista. E aí, a gente vai ter uma outra categoria que é o arrebatamento, que também é o pré, pós, pré e pós. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, e aí a gente vai ter uma outra visão que já abriu os braços para mais várias outras, que é o pré-ira. Uma visão bem legal essa daqui. Que lembra que pré-milenismo histórico, a igreja é arrebatada depois da grande tribulação.
Só que dentro da grande tribulação já está incluso selos, trombetas e taças da ira de Deus. Então a igreja é arrebatada depois das taças. Pré-ira, a igreja é arrebatada antes das taças. Entendeu? No pós, a igreja passa por todas. No pré-ira, a igreja vai estar nas trombetas, nos selos e trombetas. Antes da taça, ela é arrebatada e Deus derrama a taça e depois ela volta. É uma outra visão. E aí a gente vai ter dispensacionalismo e tudo mais. Eu acho que agora eu não lembro. Ixi, tem muita coisa. O importante, eu acho que a pergunta do seu Luiz, assim, ela é muito importante. Porque, como pessoas, a gente pode acreditar no que quiser. Desde que isso você não vai se tornar um monstro e sair brigando com todo mundo. Como igreja, nós temos uma visão. E se a visão da igreja é diferente da sua, você precisa respeitar. Porque não é sobre você, mas é sobre a igreja, é sobre o todo, sobre a harmonia que existe dentro da igreja. Agora, se você preza tanto pela sua visão, tanto que não consigo ficar nessa igreja porque eu discordo de pontos teológicos, não são pontos fundamentais. Por exemplo, vai na igreja, o cara vai falar que Jesus era um banana. Aí isso é uma heresia, aí você tem que sair de lá mesmo. Agora, por causa de pontos não essenciais, pontos teológicos, que é uma visão, sim, você precisa sondar muito seu coração, porque você não consegue ficar numa igreja, não consegue ter um relacionamento com alguém, porque aquela pessoa pensa diferente de você, aí a gente tem um problema muito grande. Bom, a segunda aula é essa. Na próxima aula, então, a gente vai entrar nas cartas. A gente vai ver as 7 igrejas. Vai ficando legal, vai ficando legal. Aí lá no esboço que eu vou mandar tem uma linha do tempo, das interpretações. Os primeiros teólogos e tudo mais. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Eu não trouxe nenhum livro. Pode desligar já. Só... Que momento abençoado tivemos juntos. Agradecemos de coração por você ter participado da nossa live hoje. Esperamos que a palavra de Deus tenha tocado profundamente o seu coração e que você tenha se sentido mais próximo dele. Antes de nos despedirmos, queremos lembrar você de que a comunhão continua durante a semana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e participar das nossas atividades. Estamos no Instagram como @Nossa Igreja Limeira, no Facebook e no YouTube, onde você pode rever esta e outras mensagens que já foram compartilhadas. Se você sentiu o desejo de compartilhar algo, se precisar de oração ou tiver qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição para conversar. Nos envie uma mensagem no WhatsApp ou um direct no Instagram. Queremos caminhar junto com você nessa jornada de fé. E não se esqueça, nos vemos novamente no próximo domingo, às 10, para mais um culto abençoado. Que a paz de Deus esteja com você e sua família durante toda a semana. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe e até a próxima.